Hoje nós vamos ver o caso brasileiro, dentro dos regimes políticos, né? Já vimos o americano, o europeu e hoje o brasileiro. O que eu vou abordar inicialmente são assuntos que já são bem conhecidos de vocês, eu não vou ficar me estendendo muito para a gente poder falar um pouco mais sobre, especialmente sobre como essa campanha se desenrolou, né? E como ela apresentou certas articulações. A Constituição que está em vigor, a de 88, hoje, completou 30 anos agora, recentemente, e hoje há uma série de queixas sobre a Constituição. Ela é longa, né? É uma Constituição que tem mais de 200 artigos e muito detalhada, muito detalhista, e tem muitas críticas que ela concede muitos direitos, e que essa quantidade de direitos mal cabe dentro do orçamento nacional. De qualquer maneira, essa Constituição sofreu já 95 emendas em 30 anos de existência. A Constituição americana, por exemplo, em 230 anos que ela está vigorando, um pouco mais do que 240 anos, ela sofreu 20 emendas. Então, para ter mas a Constituição americana é super enxuta, né? Trata, assim, das coisas mais fundamentais e deixa o resto para ser legislação infraconstitucional, como se diz. Não é à toa que as duas candidaturas que foram para o segundo turno chegaram a mencionar a necessidade de fazer uma nova Constituição, né? O Haddad falou de chamar uma Constituinte, e o vice do Bolsonaro chegou a mencionar que seria interessante reunir uma comissão de sábios para fazer uma nova Constituição. Ou seja, há uma certa insatisfação com a Constituição, exatamente por ela ser extremamente detalhada, burocrática, né? E não conseguir dar conta da realidade que se transforma muito rapidamente. O Executivo brasileiro, presidente, governadores e prefeitos, né, a partir da redemocratização, se colocou, e é interessante isso, porque surgiu num artigo de 1988, através de um analista político chamado Sérgio Abranches, o termo presidencialismo de coalizão. E, muito rapidamente, suponhamos que um dos dois, o Bolsonaro ou o Haddad, se elejam, tá? O Bolsonaro teria no Congresso 10% de representação e o Haddad a mesma coisa, né? Porque o Haddad teve 56%, o partido do Bolsonaro está com 52%, dá 10%, são 510 deputados na Câmara Federal. Portanto, não tem saída. Para aprovar qualquer lei precisa de maioria, tá? Então, o presidente tem que fazer coligação com outros partidos que estão na Câmara para poder conseguir governar. O presidencialismo de coalizão significou, ao longo do tempo, né, desde 88 para cá, uma distribuição de cargos, verbas e emendas, né, para conseguir formar a maioria e para governar. Certo? Um dos candidatos agora está dizendo que vai parar com isso. Vamos ver. Ele tem 10% o partido dele representa 10%. É verdade que já tem um monte de outros partidos que estão já procurando, declarando apoio, dizendo que vão fazer parte da coligação. Então, fica em aberto essa questão. Mas essa é uma questão fundamental, porque assim, é a base, é por onde começa a brincadeira da corrupção toda, tá certo? Na hora que você começa a negociar e distribuir cargo, por exemplo, e verba e emenda, aí começa a possibilidade de corrupção, né? O MDB teve um papel fundamental nesses últimos 30 anos.
parece que agora vai terminar, porque ele deu uma encolhida boa, né? É verdade que esse centro, MDB, Democratas, o DEM, PR, PTB, tá? Esses partidos eles vão ser muito importantes para formar a base do Bolsonaro, caso ele vença. O MDB foi o grande auxiliar tanto do governo do Fernando Henrique quanto do governo do Lula. Tá? No primeiro mandato do Lula, por exemplo, o MDB não estava na coligação e deu o rolo que o Mensalão tem uma ligação direta com essa história do MDB fora da coligação. Né? Por quê? Porque para aprovar determinadas leis que o executivo mandava para o Congresso, foi necessário fazer uma coisa nova na história política do Brasil, que era distribuir dinheiro mensalmente para políticos de determinados partidos. Né? E que é onde começa toda a história, tá certo? Que tem consequências vindas até hoje. Né? O Executivo, diante dessa dificuldade de trânsito de matéria no Legislativo, o Executivo foi provido de um mecanismo que é a medida provisória. Tá? Quando o presidente manda a medida provisória para o Congresso, ela entra em vigor imediatamente e tem um prazo para julgar, para eles legislarem, mas muitas vezes o Congresso atrasa. E aí ela é renovada e vai. Quer dizer, é uma medida de poder do Executivo para, diante da paralisia do Congresso, ele conseguir minimamente tocar assuntos do cotidiano da gestão pública que precisam ser levadas para frente. No Legislativo, a eleição é proporcional e coligada. Né? Isso dá uma distorção de resultados grande, a maioria dos analistas reclamam disso. Então, você tem o seguinte fenômeno, você tem uma coligação com 10 partidos, por exemplo. O Alckmin fez uma coligação que tinha 7, 8 partidos. Né? E tem outras coligações. Tá? O que essas coligações também são um dos recursos dos pequenos partidos. Os pequenos partidos vendem tempo, né? São chamadas legendas de aluguel, porque vende tempo de televisão. Vende não, eles trocam. O partido maior que encabeça a coligação acaba repassando verba para esses partidos que fazem parte da coligação. E o que vai acontecer é o seguinte, tem um quociente eleitoral. Né? Então, a coligação A, ela fez a maior quantidade de votos para deputado federal, para deixar a coisa clara. Então, e o outro, a coligação B, tá certo, fez outra quantidade. Na coligação B, tem um candidato que teve 200 mil votos. Pode ser que ele não entre e entre um da coligação A que fez 100 mil votos. Tá? Você vota num candidato, ele, se fosse maioria simples, ele estaria na Câmara, mas ele não está exatamente porque o outro faz parte de uma coligação, entende que a soma dos votos totais foi muito grande. Então isso é redistribuído dentro da coligação. E aí o sujeito que teve 100 mil votos ultrapassa um que teve 200 mil votos, por exemplo. Esse mecanismo esteve operando esse tempo todo e vai ser encerrado agora em 2020. Essa última reforma eleitoral não tem mais coligação. Tá? É outra maneira, entende, de acabar com os partidos pequenos. Certo? Por isso eu escrevi aí que dá distorções de resultados. Essas eleições para o Legislativo, elas são caras porque tem muitos candidatos para poucas vagas. Por exemplo, essa que nós passamos agora, tinha mais ou menos aqui em São Paulo uns 800 candidatos concorrendo no estado inteiro para 70 vagas para deputado federal. Né? Então, é um dispêndio de energia e de dinheiro que é uma coisa absurda. Quer dizer, o voto distrital é muito mais barato, prático, racional
e liga diretamente, né, o deputado com sua base de eleição. Isso é algo que pode estar numa futura reforma eleitoral, mudar esse sistema de votação. Isso tudo, o nosso legislativo é habitado por lobbies informais, tá? Que interferem diretamente na tramitação de assuntos, de leis que são do interesse deles, né? Não existe lobby formalizado no Brasil. Nos Estados Unidos formalizaram, tá? Mas aqui existe interferência, né? E agora tem um monte de... A Lava Jato levantou um monte de denúncias, entende? De assim, até em medidas provisórias ter tido grana correndo, né? Aí já é um problema de corrupção direto com o executivo, tá? Mas para aprovação de leis ou para incluir alguma cláusula numa lei que está tramitando por exemplo, a indústria farmacêutica. Faz-se uma lei aí sobre genérico, sobre qualquer assunto que interesse, né, a indústria farmacêutica. Eles vão ao Congresso, diretamente ou através de intermediários profissionais, eles vão ao Congresso tentar interferir na coisa, né? Por isso que eu falo, talvez fosse o caso de legalizar os lobbies, porque vai correr dinheiro de qualquer jeito. Então é melhor que seja transparente isso. No Congresso, nas assembleias legislativas, muitas vezes o voto é partidário, mas muitas vezes também ele é individual, no seguinte sentido: a bancada de um partido não vota em peso, não vota em bloco, entende? Às vezes se divide. Metade da bancada do PTB, por exemplo, votou numa coisa, a outra metade votou contra. Que partido é esse? Como é possível, entende, formar um partido e dar consistência a um partido se os próprios deputados dos partidos votam de maneira diferente dentro da Câmara? Se tomam posições diferentes diante de determinadas matérias, né? Então, quer dizer, você quer reforçar os partidos. Por um lado, a legislação diz o seguinte: para a pessoa ser eleita no Brasil, precisa ser filiado a um partido. Por outro lado, a legislação mesmo, ela permite, entende, que as pessoas atuem da maneira mais individual possível, os eleitos, né? E trocam de partido também. Agora tem legislação também que acabou meio um pouco com essa festa. Durante o ano se criam algumas janelas, né, como eles chamam, na saborosa linguagem do Congresso brasileiro. Então, cria janela. Esse ano teve uma, em março, né, que deu oportunidade para as pessoas se realocarem dentro dos partidos. E, finalmente, a coisa é tão gelatinosa, de uma certa maneira, no Brasil, que você, além dos partidos, você tem bancadas informais dentro do Congresso. Ele é o que é chamado hoje o BBB, né? A bancada da bala, do boi e da Bíblia, tá certo? A da bala e do boi saíram da eleição, cresceram com a eleição, a última eleição agora. Da Bíblia, não. É gozado porque os evangélicos, a bancada evangélica mesmo, diminuiu um pouco agora na eleição de 2018. E a sindical também, caiu bastante a bancada sindical. O que aumentou muito foi a bancada da bala. Militares, aposentados e policiais militares, essa bancada cresceu bastante. E o valor das ações das empresas? Das empresas de arma disparou 500% aí na Taurus e tudo mais. E diante da notícia de que vai se rever a lei do desarmamento e tudo mais, as ações da Taurus subiram que nem foguete. O judiciário brasileiro é caro, caríssimo, um dos mais caros do mundo, ineficiente. A quantidade de processos, tá, que existe no judiciário brasileiro é uma coisa fantástica. Muitos prescrevem, tá certo? Porque não tem gente para lidar com tudo aquilo.
Tem gente que está presa, 1/3 da população carcerária brasileira está presa sem julgamento, ainda nem foi julgado, está preso lá e fica às vezes anos nessa condição. E tem presos que já cumpriram a pena e não foram libertados porque a burocracia judicial esqueceu deles. Esqueceu deles, estão lá presos de bobeira, porque já cumpriram a pena que tinham que cumprir. E, infelizmente, o judiciário também está sujeito à corrupção, né? As histórias de R$100.000 por um habeas corpus, uma liminar, são frequentes, especialmente quando parte do narcotráfico, que tem bastante dinheiro para fazer isso. Nós temos 4 instâncias de judiciário na esfera federal. Tá? As varas, né? Curitiba, por exemplo, Moro é uma vara, né, federal. O TRF, Tribunal Regional Federal. Tá? Eu acho que estão 5 no Brasil, eu não sei direito, 5 ou 6. O de Porto Alegre, por exemplo, pega toda a região sul. Tá? Paraná, Santa Catarina é a 2ª instância. Foi a que julgou o Lula e que levou ele para a prisão. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal que julga toda a matéria que não é constitucional, ou seja, toda a legislação infraconstitucional para no STJ. Mas existe um recurso ainda para o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser uma corte que julgaria matérias constitucionais. Mas isso no Brasil virou um tanto quanto chicaneiro, para usar um termo mais tranquilo, né? Primeiro que você tem uma judicialização no Brasil absurda. Qualquer coisa é motivo para entrar na justiça contra uma reclamação entre 2 pessoas, entre uma pessoa e uma empresa. A quantidade de reclamação judicial é uma coisa imensa, né? E acabou se permitindo que coisas da esfera federal transitassem nas 4 instâncias. Há recursos, entende, que vão... Você perdeu na primeira instância, você recorre para o TRF. Você perdeu no TRF, você recorre para o STJ. Tá? E às vezes você perdeu no STJ, você recorre para o Supremo Tribunal Federal. Isso, numa ação, demora 10, 15 anos para resolver. Tá? Por causa da quantidade de recursos que estão à disposição. Então, tinha toda uma conversa assim, que as pessoas importantes não iam presas no Brasil, porque a quantidade de recursos, você tendo um advogado bom, tá certo? Você ia protelando isso até que chegava no Supremo lá e já tinha passado tanto tempo que prescrevia muitas vezes a ação, né? Daí o problema, entende, da 2ª instância, né? Só que essa questão da prender uma pessoa depois de condenada na 2ª instância, aí começa outro probleminha, que é o tal do ativismo judicial, né? O Supremo, ele tomou essa decisão, tá? Quem deveria ter tomado essa decisão é o Congresso. O Supremo, lembra, o Supremo não deve legislar, tá? O Supremo tem que julgar, não pode alterar as leis, tá? Mas foi o Supremo, entende, que alterou, né, e estabeleceu a prisão na 2ª instância. Porque na lei... A maioria, não é? 6-5? Foi 6-5, foi por uma coisa assim, muito apertada. Parece, há uma possibilidade que o Toffoli coloque isso novamente numa discussão. Mas continua absurdo. Essa questão não é para ser decidida no Supremo, certo? O Supremo não deve legislar. Agora, tem uma coisa, os políticos também têm muita responsabilidade nesse ativismo judicial. Por quê? Tem uma lei em trânsito na Câmara, tá? Aí tem todo o procedimento, tal, a lei é votada. Teve gente que apoiou a lei, tá? Partidos apoiaram, deputados apoiaram a lei e outros foram contra. Os que foram contra, às vezes, vão no Supremo, tá?
para questionar a constitucionalidade da lei, que o próprio Congresso aprovou, né? Então, isso vira uma chicana, você compreende? Por que o Supremo está discutindo o problema de aborto? Qual a razão para o Supremo discutir problema de aborto? Não há razão para isso. Se tem que mudar alguma coisa, tomar alguma decisão, por exemplo, vamos supor que se reivindique o seguinte: o aborto é julgado como crime, né, com exceção de alguns casos, tá certo? Anencefalia e mais outras, se põe em risco a gestante, coisas do gênero. Então, se se trata de descriminalizar o aborto, por que isso tem que ir para o Supremo? O Congresso que vote isso, se quer ou não quer. Se eles estão em dúvida, faz um plebiscito no país, né? Agora, também a questão do plebiscito virou assim: não se pode mais falar em plebiscito porque é coisa de Venezuela. Olha como a Venezuela destruiu a democracia lá, através de plebiscito. Os americanos fazem plebiscito, especialmente nas eleições municipais. O sujeito vai lá votar para prefeito ou para os vereadores da Câmara deles, tem um questionário de mais umas 10 perguntas, entende? De 10 perguntas que é um plebiscito. Você acha que a gente deve fazer isso ou aquilo? E o cara marca o X lá, tá? Quer dizer, eles fazem plebiscito na eleição. Pega a eleição e aproveita e já faz a coisa toda, faz um plebiscito. Mas não, viu? O plebiscito agora virou um modelo que o Chávez usou para dinamitar a democracia na Venezuela. Lógico, você pode usar o plebiscito para uma série de coisas, entende? Mas se os deputados não conseguem decidir um assunto, faz o plebiscito, ué. Nós já fizemos plebiscito para o regime de governo no Brasil, para presidencialista, parlamentarista, né? Por que não? Esse ativismo judicial, ele foi extremamente intensificado a partir do momento que começou a transmitir os julgamentos através da televisão, né? A TV Justiça tem uma emissora de televisão e os julgamentos, principalmente a partir do mensalão, começou a ser transmitida publicamente. Por quê? Por que isso intensificou? A partir daí, entende, os juízes começaram a dar entrevista, fazer palestra, dar palpite sobre tudo e todo tipo de coisa, tá certo? Que eles não teriam por que dar nem coisa nenhuma. Virou mesmo eles viraram popstar, né? Não é para... Hoje o nome de ministro roda e pessoas simples no Brasil conhecem os ministros do Supremo, tá certo? E não conhecem os ministros do Temer, tá? E não conhecem os ministros do Temer, né? Não é uma Suprema Corte do país, não é para ser assim. E o pior é que alguns deles têm negócios privados, entendeu? Que você olha e fica, mas pode ou não pode? Né? Para funcionário público está proibido ter negócio privado. Tá? Mas o Gilmar, por exemplo, tem uma escola, né? Ele tem uma escola. Ele é proprietário de uma escola de direito. Tá certo? Dar aula é uma coisa, né, professor? Agora, ser dono da pois é. faculdade é outra. Pois é. Né? Pois é. Então, a partir do mensalão, você tem uma grande presença jurídica no país, né, que não deveria ser de tal grandeza. Teve muitos atropelos na Lava Jato, tá? A Lava Jato prendeu gente preventivamente sem tempo determinado, tá certo? Usou de coerção coercitiva onde não tinha resistência nenhuma para ir depor, né? E eu não estou falando só do caso do Lula, foram vários casos onde isso aconteceu. E a imprensa fez uma cobertura da Lava Jato que ajudou a criminalização da política. Nenhum político presta.
todo mundo é ladrão, né? Todo político que está aí é corrupto e criminalizou. Quer dizer, o que nós estamos vivendo nessa eleição agora tem um impacto direto de toda essa atuação da Lava Jato e da maneira com que a mídia cobriu tudo isso também. Tá certo? Gente foi condenada com uma delação premiada. E só. Não tinha coisa material, nada material. Tá? Nenhuma evidência material. O cara foi lá e fez uma delação, porque ele está interessado em reduzir a pena dele. Né? Daí começa uma desconfiança, sim. Bom, então os juízes promotores estão interessados em ouvir determinado tipo de coisa. Né? Tem uma coisa muito interessante, o Palocci, quando ele foi preso, foi para Curitiba, o primeiro depoimento que ele deu, isso foi transmitido em telejornal, foi filmado, gravado e tudo mais. Ele virou para o Moro e falou o seguinte: eu tenho muitas coisas que podem interessar ao senhor, né? Especialmente na área das telecomunicações, na área financeira, tiriri, tororó. Nunca saiu uma delação do Palocci sobre esses dois assuntos, que atingiria a Globo e os bancos. Não se sabe por quê. Os juízes e promotores de Curitiba não ficaram interessados nesses assuntos. E nós temos, dentro da história do judiciário, a esfera trabalhista, né? Que é inacreditável a quantidade de processos trabalhistas que existem no Brasil anualmente. É uma coisa assim absurda. E vira tudo um teatro, porque pega nessas juntas, entende? E a primeira coisa que se faz é um acordo, em geral. Né? É um acordo que normalmente beneficia um pouco mais, dá alguma coisa para o trabalhador, tá certo? E é gozado porque tem com essa reforma trabalhista que o Temer propôs e virou lei, né? Tem uma resistência do juízo trabalhistas. Porque vai diminuir o encargo deles, o trabalho deles vai diminuir bastante, especialmente porque se o trabalhador recorre e perde, ele tem que pagar as custas do processo. Então, um monte de gente que abriria um processo na situação anterior, não vai abrir mais na situação atual, porque tem uma penalidade. Né? E a esfera trabalhista, o pessoal do judiciário tem, os juízes e todos os funcionários e tudo, tem reclamado bastante dessa nova lei. Os partidos políticos. Estamos com 35 partidos políticos registrados no Brasil. Né? Agora, nessa última eleição, tem 30 na Câmara. Desses 35, 14 não atenderam às exigências da cláusula de barreira. É 1,5% do total de votos no país inteiro, ou 1% em 9 estados diferentes, coisas assim. 14 partidos não atingiram isso, portanto, não vão ter dinheiro do fundo partidário e perderam tempo de televisão, que são as duas grandes fontes de financiamento, né? Gente, se o fundo partidário, que é dinheiro do orçamento público, fosse extinto, eu acho que sobrariam 5 partidos no Brasil. Com capacidade mesmo de eles se organizarem, se financiarem, uns 5, assim, no máximo. Esses partidos provavelmente vão se fundir. Sim, os deputados que foram eleitos por esses 14 partidos, né? Dos 14 não, porque, se eu não me engano, tem 3 que não têm deputado. E eles nunca recorreram ao fundo partidário. São todos de esquerda, bem de esquerda. O Partido Comunista Brasileiro, não o PCdoB, o PCB, o PSTU e o PCO. Se eu não me engano, esses 3 não recorrem ao fundo partidário e, portanto, eles vão continuar a vida deles. Eles podem concorrer em outras eleições. Eles não estão proibidos, eles simplesmente, você quer manter o partido, mantém. Né? Mas no Congresso você não vai estar e no fundo partidário você não participa. Tá? Agora, como esses 3 partidos que mencionei
O PSTU acho que tem um deputado ou 2 deputados federais, não tenho certeza. Mas o PCO não tem. Então, para eles, tanto faz como tanto fez. Eles se mantêm e nunca usaram dinheiro público nem nada. Se você vai no site desses partidos, é assim, uma coisa extremamente, dos 35, é uma coisa extremamente lamentável, né? A pobreza do material. Tem alguns programas, entende? Manifestos, programas que são extremamente vagos. Você não sabe nem por que o partido... Qual a diferença, por exemplo, entre o PTB e o PDT? São 2 partidos ditos trabalhistas, se autodenominam, tem o trabalhismo no nome, né? Tem uma diferença, você compreende, entre eles, que você pode discernir assim, em geral, o PDT está mais próximo do PT, o PTB nunca está. E foi através do PTB que se criou toda aquela confusão do mensalão, começou com a denúncia, né, do presidente do PTB, o Roberto Jefferson, certo? Então, que diabo de trabalhista cada um desses 2 partidos defende, entende? E por que seria diferente do trabalhismo do PT? Qual a diferença, né? Efetivamente? Se não existe diferença, por que existem 3 partidos para designar a mesma coisa? A vida cotidiana dos partidos é precária, especialmente vocês. Vocês já viram fora de eleição partidos na rua fazendo uma campanha de filiação, distribuindo material, fazendo qualquer tipo de campanha? Já viram? Não tem vida, você compreende? Tem vida dentro das assembleias, do Congresso, tem vida dentro das saletas onde tem os diretórios deles, e a comunicação com a população fora das eleições é praticamente nada. Vocês lembram que na primeira conversa que nós tivemos, eu falei bastante sobre cultura política, né? Cultura cívica e política? Os partidos brasileiros não colaboram em nada para desenvolver uma cultura política. Alguns poucos têm fundações, né? Tem. Tem os 3 grandes, principalmente os 3 grandes que eu lembro, tem. Né? O PT, o PSDB e o PMDB. O PMDB também tem uma fundação. Foi de lá que saiu o programa aí do Temer, A Ponte para o Futuro. Os partidos, eles são organizações nacionais. Eles têm mais força numa região ou na outra, mas eles são organizações nacionais. Tá? O que tem mais diretórios municipais são esses 3 grandes que eu citei. E o que é mais organizado é o PT, de longe. Tanto é que eles fizeram a maior bancada, mesmo com toda essa crise, o antipetismo todo, fizeram a maior bancada porque eles têm diretórios municipais muito organizados. Para os partidos pequenos, eles teriam que promover eleição, por exemplo, para o diretório municipal, né? Não, é a direção nacional que indica as pessoas. São chamadas de direções provisórias. Um dia eles vão fazer eleição e vão regularizar tudo, né? Vários partidos, por exemplo, já perderam prazo, porque o TSE dá um prazo para eles fazerem isso. Já perderam o prazo, já estourou o prazo, entende? Continua. Ou seja, é um caciquismo mesmo, é uma estrutura oligárquica dentro do partido, né? Tem alguns partidos bem pequenos, porque a maior parte do orçamento que eles têm do fundo partidário é absorvido assim, dentro da família do presidente do partido. Ele emprega lá uma série de parentes, entende? E aquilo absorve bastante, virou um modo de vida. Virou um modo de vida. Se imagina ter um partido que se dedica à questão dos aposentados. Vocês já ouviram falar? PAN, né? Para que precisa de um partido, entende? Para cuidar só do problema dos aposentados, pô. Quer dizer, é uma coisa assim absurda. Tá certo, os aposentados podem achar que os partidos grandes, tradicionais, não deem muita
muita atenção ao problema deles, né? Mas é uma questão, entende, deles se organizar e pressionar esses partidos para levar adiante as reivindicações. Não há necessidade de montar um partido próprio para fazer esse tipo de reivindicação. Então, essa fragilidade dos partidos, inconsistência ideológica, também não ajudam nada a formar uma democracia que seja uma coisa pujante, né? Muito bem, eu passei... Essa é uma descrição bastante concisa e sumária do funcionamento atual do regime político, que muita gente gostaria de revisar. Foi já um pouco revisado com a proibição da coligação e com a cláusula de barreira, que vai aumentar. Daqui para frente, nessa primeira eleição, começar de 1,5% de votos, né, para participar do Congresso. Vai aumentar para 2%, depois vai crescendo. Tá? E lógico, a ideia é eliminar os pequenos partidos devagar para não ter um grande trauma. Já tentaram fazer isso, mas os partidos pequenos conseguiram fazer uma grita no Congresso há uns anos atrás e acabou ficando tudo por isso mesmo. Tinha estabelecido 5%. Né? Isso. Daí eles fizeram uma grita, entendeu? E o pessoal resolveu voltar atrás. Gente, a campanha de 2014, a campanha eleitoral, a campanha geral, né, de 2014, foi abominável. No sentido de ter uma taxa de calúnia e difamação, assim, que foi uma coisa horrível, né? Uma estridência. Especialmente o que caiu em cima da Marina foi algo absolutamente lamentável. Por parte do PT. Né? Dos dois, né? Tanto do Aécio quanto do PT. Tá certo? Os dois resolveram cercar a Marina, porque ela subiu que nem um rojão, né? Quando da morte do Eduardo, né? Ela subiu como um rojão e os dois caíram em cima, assim, violentamente. Se a campanha de 2014 foi abominável, a desse ano não tem ainda um adjetivo para descrever isso que está acontecendo, certo? Não existe ainda um adjetivo apropriado para descrever isso, né? A primeira observação é que é uma campanha assim, sem debate das propostas, tá certo? O Brasil não tem grandes problemas. Tem uns probleminhas aí de corrupção, de segurança pública, e acabou, né? E de comportamento, se fulano é gay, se fulano, o negro não pode reivindicar a cota, e não sei mais o que, mas esses são os grandes problemas nacionais. Não teve debate de proposta. Primeiro que é difícil fazer algum debate de proposta naquele formato que as televisões, né, imprimem, que o cidadão tem 1 minuto e meio para falar qual que é a proposta dele para a educação. Isso é uma piada de mau gosto, tá certo? Não dá para... Mas teve algumas sabatinas onde o candidato era entrevistado individualmente, e também as coisas não foram muito profundamente, porque os candidatos costumam dar a resposta que lhes interessa. Às vezes fazem uma pergunta e eles respondem outra coisa, e as coisas vão por aí. Portanto, nós temos uma campanha que, além de toda a violência, a truculência que permeou essa campanha inteira, ela está sendo um cheque em branco. Está sendo um cheque em branco no sentido assim, ninguém sabe absolutamente o que os dois candidatos fariam, né, em caso de ganhar a eleição. A gente só vai ficar sabendo disso depois de domingo. Aí vai começar... Porque o que ocorreu até agora foi balão de ensaio, né? Um fulano falava alguma coisa dentro da candidatura do Bolsonaro, um fulano falava alguma coisa. Se pegasse mal, o Bolsonaro corria lá e falava, não é bem isso que nós estamos pensando, nós vamos rever, biriri, blá, blá. E o Haddad mudou também afirmações sobre o programa original, que foi depositado no TSE, várias vezes. Então, o que esses dois pretendem fazer? Né? E é assim, o Brasil está numa situação muito séria, mas muito séria mesmo. Para onde você olhar,
Para onde você olhar, há problemas aí, uma economia que está estagnada, que está com 12 milhões de desempregados, e isso há 3 anos. Há 3 anos está com déficit no orçamento superior a 120 bilhões. Como é que vão terminar com isso? Quem vai pagar a conta? Não está claro, né? Porque vão ter que tomar medida impopular, você compreende? E não pega bem em campanha falar sobre isso, mas a realidade é que vão ter reforma da Previdência. Isso não tem saída. Eu acho que tinha que discutir melhor a reforma da Previdência, sentar, abrir os números direito. Porque tem muita... O governo foi o do Temer foi uma atrapalhada total e completa, né, na divulgação da proposta da reforma. Primeiro que ele juntava, entende, o que era do INSS com o setor público. Não tem nada a ver uma coisa com outra. São duas contas separadas. Dentro do INSS, você tem uma coisa assim, trabalhadores rurais que nunca contribuíram, tá, estão recebendo um salário mínimo dentro da conta do INSS. Eu sou totalmente a favor que eles recebam esse salário mínimo, trabalharam a vida inteira, pô, né? Mas não na conta do INSS, senão distorce a conta. Você não tem, efetivamente, a situação já é difícil, porque você tem hoje 60 milhões de pessoas, mais ou menos, que contribuem para o INSS e 30 milhões que recebem. Está 2 para 1. 2 na ativa sustentando 1 aposentado. Essa conta não fecha, entende? Um pouquinho mais para frente, com a população envelhecendo, esse número de 30 milhões vai crescer, crescer, crescer. E do outro lado é capaz de diminuir, porque com tanta com tanta automação que tem hoje em dia, você compreende, a tendência, né, é diminuir aí. Ou seja, não tem escapatória, vai ter que fazer alguma coisa em relação a essa questão. Oi. Mas não deveria ser levado em conta a parte da União e do empresariado? Não, entra na conta, na receita. Lógico que entra. Senão não fecharia isso de jeito nenhum, né? Então, mas, aqueles que dizem que não há déficit na Previdência alegam isso, que só conta o que é arrecadado dos trabalhadores. Não. Entra, a contribuição patronal também está aí, senão não fecharia. 2 sustentando 1, não fecharia isso de jeito nenhum. Uma crítica que se faz é o seguinte, que tem alguns dos impostos que são cobrados que deveriam sustentar a Seguridade Social, que inclui saúde, INSS, LOAS e alguns outros programas públicos, seguro-desemprego, né? Por exemplo, PIS, PASEP e o COFINS deveriam ir para a Seguridade Social e mais ou menos, entende? O governo usa para outras coisas também. E eu não tenho não tenho conhecimento do assunto para dizer se é assim efetivamente ou não. Mas deveria fazer um debate aberto sobre isso, tá? Nossa educação. O que os governos no Brasil gastam com a educação está dentro do padrão internacional. Está dentro do padrão internacional. Não é questão de dinheiro. E, no entanto, gasta bastante. No entanto, o resultado é péssimo. É uma questão de gestão. É uma questão de formação dos professores e da situação dos alunos que chegam a esse sistema, né? Chegam numa situação difícil, porque vêm de famílias pobres, o pai e a mãe não acompanham o garoto ou a garota na escola, uma série de problemas, né? Boa parte é cultural também, né? É, lógico, pô. A saúde está em petição de miséria. O SUS está com problemas graves podem se agravar nos próximos anos, né? De fechamento de hospital, falta de medicação e de instrumental básico. E é incrível porque com essa recessão também os planos de saúde, ou seja, a saúde privada, está passando por dificuldades. Vários planos de saúde fecharam. Vários o governo teve que intervir ultimamente, nesses últimos 2, 3 anos, né? Porque o volume de reclamação é uma coisa imensa. Saneamento básico, olha, para onde você olha, tem problema a dar com pau.
Nada foi discutido, nada. Teve uma discussão séria. Então, esse é um grande problema, é o primeiro problema dessa campanha. O que aconteceu com o Bloco do Centro, né? O Bloco do Centro foi exatamente o bloco de partidos medianos, entre 30 e 50 deputados, não, até menos que isso, entre 20 e 40 mais ou menos deputados. O DEM, tá certo? O PTB, o PR, né? O Solidariedade, o Partido do Kassab, o SD, tá? Esses partidos foram o centro. O Eduardo Cunha, né, foi o cidadão que descobriu que podia, se esse pessoal se unisse, né, podia ter uma força de barganha muito grande com o Executivo. E foi o que aconteceu e derrubou a dona Dilma, né? Na votação da Dilma deu para ver com muita clareza quem era esse centrão. Mas acontece que derrubaram a Dilma e o governo Temer entrou numa paralisia muito grande, especialmente depois daquela gravação do Joesley, né? Eles conseguiram aprovar uma série de leis, a lei do teto dos gastos, a lei da terceirização, a lei trabalhista, e quando ia entrar na discussão da lei da Previdência, caiu aquela bomba e o governo sofreu uma paralisia. E o Eduardo Cunha dançou, foi recolhido, né, às celas de Curitiba, onde está hibernando. Não se sabe até quando. E o que acontece? O Baixo Clero, com o Rodrigo Maia, descobriu o seguinte, que o poder, depois daquela denúncia contra o Temer, o poder deles aumentou ainda mais, porque eles estavam com a faca e o queijo na mão para depor o Temer ou não, né? Tinha que ter uma autorização do Congresso para a Justiça poder processar o Temer, tá? E eles negaram, né? Nas duas denúncias eles negaram autorização para a Justiça barrar o Temer. Mas o Temer ficou totalmente acuado. Tudo que o Temer mandava a partir daí para o Congresso, eles estavam desesperados. Estavam com um déficit assim, de 150 bilhões no orçamento, tudo mais, né? Então, eles precisavam de receita. Daí eles faziam um refis. E chegava no Congresso o refis, os caras anulavam as multas, né? Os juros reduzia 90%. Inclusive, alguns deputados eram beneficiários, tinham empresas que eram beneficiárias dos refis. Então, eles simplesmente... E aumento para servidor, adoidado. Ou seja, você faz crescer a despesa, né? E o governo pede para aumentar um pouco a receita e você diminui bastante a receita que o governo estava querendo. Teve uma desintegração da base de apoio do Temer, né? E isso vai levar a uma fragmentação de candidaturas na eleição, tá certo? Então, até o MDB lançou candidato a presidente. Aliás, é outra coisa, entende? Que algum historiador que não tenha muito o que fazer no futuro vai se debruçar para decifrar o enigma de que por que o Meirelles resolveu torrar 40 milhões de reais, né, para concorrer à presidência, sabendo que ele não passava dos 2%. Pô. Essa decisão, e o MDB aceitar essa história, você compreende, aumentou a fragmentação ainda por cima, né? Ficou atrás do Daciolo. Pois é, você compreende? Então, fragmentou a candidatura desse... Gastou R$1.000, né? Desse bloco do centro. E foi só fazer piada. Fez piada e ainda teve mais voto que o outro, né? Veja, o Alckmin, o Meirelles, o Álvaro Dias, uma série de candidatos, entende, do centro, fragmentaram, resolveram concorrer todos sozinhos e tiveram um declínio assim massacrante, porque nos dias finais, né, houve assim uma transferência de voto do Alckmin. O Alckmin estava com 10%, tá? E foi parar em 4%, tá certo? 4,5%. Para onde foi transferido esses votos dele? Para o Bolsonaro.
tá certo? Antecipação do segundo turno. Com certeza, né? Foi voto útil mesmo, né? Que ocorreu e drenou. A pior queda de todas da Marina. A Marina, no começo de setembro, a Marina estava com uns 15% de intenção de voto. Terminou com 3%, se eu não me engano. Uma queda brutal. A Marina, ela tem uma biografia notável, é uma pessoa que eu acho muito digna, mas está perdendo tempo. Perdeu 4 anos da vida dela tentando organizar um partido que não decolou. Não decolou a rede, né? Ela seria muito mais útil no Brasil liderando um movimento social, especialmente relacionado com a Amazônia, que daqui para frente vai precisar, pelos discursos que estão, né, e as propostas que estão em circulação, isso vai ser muito importante. E, finalmente, essas candidaturas das pessoas do centro foram discursos burocráticos, né, que não entusiasmam. É impressionante, entende? O Alckmin é uma pessoa correta, ele sabe do que ele está falando, mas ele fala de um jeito que não entusiasma ninguém, né? É muito administrativo, se cita muito número, mas assim, não tem um slogan, entende, que pegue, né? No começo, por agosto, eu achei, quando ele fez a coligação e ficou com 4 minutos de tempo de televisão, eu achei que ele poderia chegar a uns 15%. Achei mesmo. Para mim foi uma surpresa o naufrágio desse pessoal. Eles estão lá no Congresso, tá? Todos eles, o PSDB, a bancada diminuiu, o DEM diminuiu, né? O PP cresceu. E o PP é o partido que tem mais deputados citados na Lava Jato. E cresceu. E cresceu. É uma coisa assim, são coisas, entende, para parar e pensar o porquê acontece, como acontecem essas coisas no Brasil. PT passou por uma ressurreição. PT, em 2016, perdeu metade das prefeituras que tinha no país inteiro, mais da metade. Né? PT parecia que era um partido que estava definhando em 2016. O que aconteceu, você compreende, para dar um revertério que fez a maior bancada na Câmara dos Deputados, está concorrendo no segundo turno à presidência. Tá? É outra coisa aí que vai precisar ser investigada. Tem uma série de causas. Primeiro, que o desemprego alto durante o governo Temer, que não conseguiu reduzir de jeito nenhum, né? Isso gera um mal-estar violento. A memória do governo Lula, que ainda está viva, ela está viva, né? Valorização do salário mínimo, uma série de programas sociais que beneficiou bastante gente na população. Isso não foi esquecido, claramente. O tratamento judicial dado ao Lula, que foi assim, uma coisa sui generis, né? Sui generis mesmo. No sentido de ser muito rápido, de estar baseado numa delação premiada só, tá certo? O julgamento na segunda instância foi em tempo recorde, tá? E a prisão também foi bastante politizada, né? E acompanhada jornalisticamente. E aí vai acontecer o seguinte, o dia que o Lula pediu habeas corpus no Supremo, tá certo? O general, o comandante do Exército, pegou o Twitter e mandou um recado para os ministros do Supremo, dizendo que a sociedade brasileira não suportaria impunidade. Nunca se viu uma interferência de um militar num julgamento. Tá? Por que isso está acontecendo? Quer dizer, tudo isso, você compreende, vai resultar no seguinte: o Lula estava liderando a pesquisa de intenção de voto com 39%, a última vez que ele participou. Né? Ganhava ganhava. No turno. Talvez ganhasse no primeiro turno. Tá? Talvez ganhasse no primeiro turno. Na última pesquisa... Era 39%. 39%. E conseguiu transferir 29% para o Haddad. Tá? Em 3 semanas. Em 3 semanas.
que foi também, esse também é outro fator, entende, que vai dar uma grande arrancada no Bolsonaro, com certeza. O PT, eu já tinha mencionado, né, tem uma ampla base de diretório, por isso que tem uma bancada de deputados federais grande, né, que ainda é a maior. Já foi maior. Eu acho que na primeira eleição do Lula foram 90 deputados do PT, uma coisa assim. Hoje está com 56, então veio diminuindo ao longo do tempo, mas ainda é a maior. Então tem uma base de diretório muito grande e um núcleo de militância ainda. Perdeu muito. Né? O que vai ser do PT daqui para frente é uma grande questão que está em aberto. Está em aberto, você compreende? Porque se o Bolsonaro cumprir o que ele está dizendo, né, seria, assim, exterminação do partido mesmo. E o Bolsonaro? O Bolsonaro tem uma série de questões aqui muito importantes. Primeiro que ele construiu uma ampla base digital, não foi agora. Já vem vindo isso já faz algum tempo. Né? Facebook, WhatsApp, e vem criando, há uns 2 anos que ele vem criando e articulando uma rede bastante grande, com muitos seguidores. Quando começou a campanha, em abril, maio, ele tinha, a base dele era 2 vezes o que era do PT nas redes sociais. Ele sozinho. Era 2 vezes maior do que a do PT. E agora, com essa denúncia que apareceu na Folha de São Paulo, começou a se ver que deve ter ocorrido, né, deve ter ocorrido uma coisa que é a seguinte. Na campanha do Trump nos Estados Unidos, foi usado uma série de mecanismos de WhatsApp para disparar mensagens em bloco, em massa, né? Que isso envolveu todo um trabalho de uma empresa que é a Analytic Cambridge, que o Steve Bannon teve ligado e tudo mais. Um dos filhos do Bolsonaro se encontrou com Steve Bannon nos Estados Unidos em agosto. E se cogita que a técnica que foi usada pelo Trump foi usada aqui também por eles. Agora, na reta final, que está dando toda essa reclamação do PT, no TSE, com Caixa 2, porque isso envolve dinheiro das empresas para fazer esse disparo e tarará, tarará, tarará. Isso ainda vai dar bastante pano pela manga, isso ainda vai ser discutido por muito tempo. Né? Hoje eu vi uma notícia, uma manchete na Folha, no UOL, que é a primeira vez no mundo que ocorre uma coisa como essa que ocorreu no WhatsApp aqui no Brasil. É a primeira vez em eleições no mundo inteiro, né? Usar esse tipo de técnica que foi usada. E além de ser disparo de milhões, teve uso de fake news adoidada, né? A ponto do Haddad ter que ficar explicando que não fez aquelas absurdos. Parece que era uma Bíblia para o Haddad em Fortaleza, no Ceará. Alguém roubou a Bíblia, jogou no lixo, fotografou e depois postou na rede que ele tinha recebido a Bíblia e jogado fora, né? Não, a coisa é daí para baixo. A história da suruba do Dória é que agora a baixaria, sim, a baixaria total e completa, gente. O Bolsonaro, ele concentrou a campanha dele, né, em poucas premissas. Teve uma concentração muito grande, entende? Varrer a corrupção, né, reforçar a segurança pública e mexer, intervir em alguns comportamentos, na reivindicação de algumas minorias, etc, etc. Foi em cima disso que a campanha foi feita. Tá? Economia, não temos a menor ideia do que vai acontecer se ele ganhar a eleição. E se recusou aos debates, especialmente depois da facada. Então, se a gente faz um retrospecto
das intenções de voto, a gente vai ver claramente o seguinte. Durante meses, eu acompanhei isso porque eu preciso, porque eu escrevo sobre isso. Esse ano, durante meses, até agosto, até o final de agosto, Bolsonaro tinha 20% da intenção de voto. No final de agosto estava claro que ele ia para o segundo turno, claríssimo, tá? Porque os outros estavam lá para baixo, todos os outros. Eu considero que esses 20% são o núcleo duro do eleitorado do Bolsonaro. As pessoas que estão efetivamente com ele, que concordam com ele, que ele se aparecer nu na rua e falar que vai fazer uma plantação de feijão na lua, né? O pessoal não se importa, porque vai votar nele, você compreende? É gente que está fechada, mas são 20%. Aí veio a facada. Logo depois, na semana seguinte, a facada acho que foi dia 6 de setembro. Na semana seguinte, ele subiu um pouco no patamar. Foi dos 20 habituais para uns 24, 25%. Tá? E aí, o que acontece? Mas na semana seguinte, o Haddad aparece como candidato. O Lula não pode mais concorrer e o Haddad começa a subir. Então, nas 2 semanas depois da facada, o Haddad vai sair de 3, 4% e chega quase a 20%. Foi para 17%, 18%. Foi muito rápido. Né? Então, gente que é antipetista mesmo, que não ia votar no Bolsonaro, mas é antipetista, começou a considerar a hipótese de votar no Bolsonaro mesmo para evitar qualquer tipo de surpresa. Né? Agora, na última semana, você compreende, o Bolsonaro estava com 38, 39, mais ou menos, por cento, né, dos votos válidos totais. Nos últimos dias deu o pulo para 46. E aí que está a grande questão, por quê? Por que esse pulo nos 3 últimos dias, né, o Ibope e o Datafolha, por exemplo, erraram totalmente a votação do Bolsonaro, para baixo. Erraram para baixo. Não captaram, não conseguiram captar essa subida dos últimos 3, 4 dias. Tá certo? E aí que vem, porque o pessoal está falando que nesses 3 últimos dias, antes da eleição, teve um disparo massivo de mensagem no WhatsApp. Massivo mesmo, de milhões e milhões e milhões de vídeos, memes, mensagens, e etc, etc, etc. Então, parece que a dinâmica da coisa está assim. Algo que está emergindo na campanha do Bolsonaro, fala um, fala outro, ele diz, não foi isso, não foi aquilo e tudo mais, que ele tem o núcleo, né, tem um núcleo de pessoas que está trabalhando com ele, militares da reserva. Tem pelo menos 4 militares da reserva que estão no núcleo do governo dele. Tá certo? E são pessoas importantes com ligações e com apoio dos generais da ativa. Os generais da ativa se mantêm afastados, óbvio. Eles não podem tomar uma posição política, né? Mas você vê claramente, entende, que tem um núcleo militar já no governo do Bolsonaro. Aí você olha para o país, você vê que tem um núcleo, tem uma presença militar muito grande. Né? Eles estão agora no Supremo. O Dias Toffoli virou presidente, a primeira coisa que fez foi buscar, né, um general para assessorá-lo. Nunca existiu uma coisa dessa no judiciário. Nunca existiu. Então, está claro que uma série de fatores e considerações ficaram mais ou menos claras. Veja só, na eleição americana ocorreu o seguinte, o Trump, na campanha, o Trump falava aquelas enormidades que ele falava, né? Que os hispânicos e os mexicanos era tudo um bando de gente traficante, não sei mais o que, todas aquelas enormidades. E aí os republicanos falavam o seguinte, isso aí é retórica de campanha. Depois que ele tomar posse, nós vamos enquadrar ele. O Congresso vai enquadrar ele.
A Suprema Corte vai enquadrar ele, a mídia vai conseguir enquadrar, todo mundo vai agir para moderar essa loucura toda do Trump, né? E em alguns assuntos eles conseguiram mesmo moderar a loucura do Trump, em outros não. Mas o Trump continuou todo dia, santo dia lá no Twitter, né? Disparando aquelas barbaridades dele total e completa. E tentando, entende? Ele tentou levantar dinheiro no Congresso para construir o muro na fronteira com o México. O Congresso aqui não deu. Tá? E apesar do Congresso ser republicano, do partido dele, mas ele fala, não, essa besteira não. Então, é um pouco especulativo ficar, porque a grande questão que tem hoje, essa semana, por exemplo, nos debates todos, é assim, será que o Bolsonaro vai levar à prática essas enormidades que ele está despejando por aí, né? Fundir agricultura com meio ambiente, entendeu? Fundir não sei quantos ministérios, vai banir do país quem for adversário político e coisas do gênero, né? Olha, não adianta a gente tentar ficar especulando, não seria uma coisa razoável. Mas o Datafolha fez uma pesquisa essa semana, na semana passada, que mostra até que ponto entende, essas afirmações do Bolsonaro, de pessoas próximas do Bolsonaro, dos filhos dele, pessoas próximas da entourage dele, estão disseminadas na opinião pública no Brasil. A pesquisa do Datafolha, acho que com 2.000 pessoas, perguntaram se, para essas pessoas, se elas veem alguma chance de ditadura no Brasil. 31% disseram que tinha muita chance. 19% disse que tinha alguma chance. E 50% disse que não tinha chance nenhuma. Ou seja, a população está dividida ao meio, tá, em relação a essa questão de poder haver uma nova ditadura no Brasil ou não. 24% das pessoas entrevistadas apoiam proibição de greve. 41% apoiam intervenção nos sindicatos. 33% apoiam proibição de partidos. Um partido ou outro que o governo acha inadequado. 23% apoiam censura ao jornalismo. 16% apoiam a tortura. E 21% apoiam o fechamento do Congresso. Gente, essa conversa toda, você compreende, não está só mais num núcleo, né, de um candidato a presidente da República. 6% é muita coisa. Aprova a tortura. Tá? Isso aqui, esse resultado do Datafolha é assim uma barbaridade total e completa. Vocês lembram por onde nós começamos nossas conversas há 4 semanas atrás? Primeiro pilar da democracia, a questão das liberdades. Lembra? Liberdade de opinião, de movimento, de expressão, de manifestação, tá certo? E elas estão sendo atacadas. A população no Brasil, por essa pesquisa, consente, uma fração importante, consente que essas liberdades sejam atropeladas. Então, não é... Veja a situação, não é questão, entende, do que o Bolsonaro vai fazer, ou aí, o governo dele vai fazer ou não. É que se ele resolve fazer uma coisa dessa, ele vai ter apoio. Vai ter apoio, porque ele está disseminado, né? Isso aqui explica, ajuda a explicar por que as pessoas ligadas a ele, os deputados ligados a ele, tiveram uma votação enorme aqui em São Paulo. Enorme. O filho dele nem é daqui de São Paulo, nunca fez política aqui em São Paulo. E teve 1.800.000 votos. A maior votação que o deputado federal já teve. Certo? A surpresa que foi a eleição para os governos estaduais de Minas e do Rio de Janeiro. Gente que a gente nunca tinha ouvido falar, de repente está no segundo turno e provavelmente vamos ganhar. As candidatas mais votadas. No Rio, então, o partido dele. No Rio, é uma barbaridade, você compreende? Quer dizer, essa pesquisa Datafolha, essa pesquisa é muito preocupante.
Enquanto ele está falando, o que ele falou no domingo, que saiu no telão lá na Avenida Paulista, que é uma barbaridade, né? Quer dizer, daqui para frente não se pode fazer oposição política. É isso que ele está dizendo. Porque vai ser perseguido. Vai ou se enquadra na lei, ou vai para a cadeia, ou vai para o exílio. Tá certo? Ele atacou a Folha de São Paulo. E o pior de tudo, durante essa semana, a Folha de São Paulo, num editorial que estava tratando de outro assunto, escreveu 3 linhas lá sobre essa agressão contra ela. E agora está pedindo para a Polícia Federal para dar segurança para os jornalistas, entende? E para o chefe da Datafolha. Tá? É assim, a Datafolha dá 58 para o Bolsonaro e 42 para o Haddad. E os caras acham que o cara da Datafolha está deturpando o resultado com essa diferença toda, pô. Quer dizer, eles acham que é maior a diferença. E que o cara está deturpando isso. Estão ameaçando a vida do cidadão. Esse é o clima de polarização. Então, lembra que logo na primeiro dia eu citei um livro que está sendo traduzido e lançado no Brasil agora, né? Como as Democracias Morrem, de 2 autores americanos. Um deles, o Levitsky, esteve no Brasil, deu muitas entrevistas, deu algumas palestras, escreveu 1 ou 2 artigos. E ele escreveu que o Bolsonaro, por exemplo, é um risco à democracia. Tá? Porque ele fala, todas essas pessoas que foram eleitas ao redor do mundo, que depois começaram a minar, né, a restringir liberdades, a ir em cima do judiciário, tarará, eles anunciaram isso nas campanhas. E se a gente recorda de casos mais graves ainda, como o fascismo e o nazismo na Alemanha, as barbaridades maiores vieram depois que tomaram o poder. Depois que tomaram o poder, já tinham feito barbaridades antes de tomar o poder. Mas depois que tomaram o poder, aí que a barbaridade foi total e completa. Total e completa, né? Então, é preciso muito cuidado com essa história assim, olha, isso é tudo retórica, porque isso está sendo batido no jornalismo de uma maneira muito forte. Né? Que isso é retórica, depois a justiça funciona, o Congresso vai funcionar, tudo vai voltar ao normal e ele vai entrar com um discurso de moderação. Não sei. É questão de ver, efetivamente. Bom, o Bolsonaro parece conseguir uma coisa inédita, né? Que é a unanimidade no Supremo. Nessas últimas manifestações, né? Todos eles com o discurso afinado contra essas ingerências, contra o vídeo daquele coronel lá que está em Portugal. Ah, sim. Ah, sim. O Supremo reagiu, mas reagiu. Tem gente que acha que deixaram as coisas correrem muito, muito solta, né? Não apuraram o que precisava ser apurado e que de uma certa maneira o judiciário em certos momentos críticos chegou assim a sofrer ameaças veladas, né? Por exemplo, a Rosa Weber dá uma entrevista no TSE domingo passado agora. Era uma entrevista exatamente em cima dessas denúncias todas de como foram disparados tantas coisas ao mesmo tempo no WhatsApp. E ela foi lá para falar que estava tudo tranquilo, que estava tudo transcorrendo muito bem, mas não sei por que cargas d'água. Do lado dela estava o ministro da Segurança Pública, o Raul Jungmann. E do outro lado estava um general, o Sérgio Etchegoyen. O que esses 2 personagens têm a ver com o Tribunal Eleitoral? Nada. O que eles estavam fazendo lá? São coisas, entende, que vão aparecendo e chamando a atenção, né? É como se o regime todo tivesse tutelado, tá?
tem uma tutela. Não tem uma intervenção. Não teve uma intervenção militar no Brasil, tem uma tutela. E enquanto as coisas estiverem correndo, melhor. Muita gente pergunta, essa questão, a chance de ter uma ditadura mesmo, uma intervenção militar, ponto final. Eles vão tentar evitar isso ao máximo, porque vai pegar muito mal no exterior. O Bolsonaro já pega muito mal no exterior, né? A reação que teve os grandes jornais do mundo e figuras políticas, especialmente no Estado, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, foram muito fortes, né, em relação ao Bolsonaro. Hoje, atualmente, século XXI, ter uma intervenção militar no Brasil é uma coisa assim que quem vai dar apoio, né? Houve apoio em 64, externo. Houve apoio externo em 64. Tinha um perigo vermelho, o comunismo estava para tomar o poder aqui, os sindicalistas, beriri, ia ter outro Perón no Brasil, coisas do gênero, né? Então, o governo americano apoiou o golpe, com certeza. Hoje tem documento que não deixa isso totalmente fora de dúvida. Mas hoje quem apoiaria? Quem apoiaria? Então, do jeito que está, você compreende, se o Bolsonaro vencer, está razoável. Agora, qual a capacidade dele de tocar um governo adiante com uma equipe que não tem experiência em gestão pública? Não sei. Não sei. Eu acho que os próximos anos serão extremamente agitados. Vai ter uma ressaca agora, depois da eleição. Eu acho. As pessoas estão tão envolvidas e querendo que acabe logo essa história toda, que vai ter um refluxo. Não quero ouvir falar de política. Né? Não quero ouvir falar de política. Não aguento mais. Esse discurso no estilo Guerra Fria, né? O perigo vermelho. Nossa, é inacreditável. Do Olavo de Carvalho, do Bolsonaro, do Dória. Olha, é uma coisa... Ao que se deve isso? Não tem lastro na realidade. Não, mas é assim, qualquer coisa, entende? Qualquer coisa que se proponha é socialista, comunista, qualquer coisa. Não existe mais. Né? Mas se você propõe cotas raciais, é coisa socialista. Tá? Se você propõe qualquer tipo de cota, qualquer tipo de benefício para uma minoria, isso aí é socialista. É bolivariano, socialista, comunista. O curioso é que o Chaves é um militar, né? Então, você está mais próximo do Bolsonaro do que do PT. Pois é, entendeu? Quer dizer, eu acho que o Brasil precisa fazer uma reforma política, pelo que a gente viu da estrutura. A maior parte dos políticos e dos analistas concordam que tem que fazer, né? Porque o regime está muito fragilizado, que esses partidos precisariam ser reformulados. Então precisa de uma reforma constituinte? Olha, não chegaria... Não, para fazer a reforma política não precisaria de uma constituinte nova, não. Esse Congresso mesmo poderia fazer. Mas aí é que está. O grande problema, entende? É você dar poder para os deputados legislarem para o futuro deles. Tá? Quando eles fizeram isso na reforma eleitoral, na última, que é do ano retrasado, né? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um mix. Eles fizeram algumas coisas que a maioria estava pedindo, que era a cláusula de barreira e o fim da coligação, mas assim, criaram o fundo eleitoral, tá? Criaram o fundo eleitoral nessa reforma. E o fundo eleitoral ficou na mão da direção nacional dos partidos. Por isso que todo mundo sempre achou, todo mundo não, mas a maioria dos analistas, falou que a taxa de renovação no Congresso ia ser baixíssima, porque os caciques só iam investir no pessoal que já estava lá no Congresso mesmo para renovar o mandato deles, né? Aí deu ter esse tsunami. Então, você tem, além desses problemas todos que a gente colocou, nós temos uma onda conservadora no país. Está claríssimo. Está claríssimo, tá certo? Isso vem assim, você olha a lista dos deputados federais eleitos, governadores aqui do Rio, de Minas Gerais,
com clareza, e são votações muito fortes, muito grandes, muito significativas. Existe uma onda. Em relação ao PT, tem uma coisa muito super interessante. Lá em 2016, o PT levou uma surra tremenda aqui em São Paulo. Perdeu no primeiro turno a eleição para o Dória. E perdeu, assim, na Zona Leste, onde eles sempre ganhavam. Aí a Fundação Perseu Abramo resolveu fazer uma pesquisa, especialmente na Zona Leste, para ver o que tinha acontecido, né? E uma pesquisa em profundidade, com entrevistas individuais, assim, ficar entrevistando uma pessoa durante 1 hora, pessoas que ganhassem até 5 salários mínimos, pessoas que já tinham votado no PT, mas não votaram na eleição de 2016. Né? Queriam ver por que essas pessoas mudaram a orientação de voto. A principal constatação essa pesquisa está na internet. Tá? Está na internet, é só botar lá a Fundação Perseu Abramo, pesquisa nas periferias, que vai aparecer logo de cara. Primeira coisa, uma das primeiras perguntas que eles faziam assim, o que mais atrapalha a sua vida? A resposta do pessoal, o Estado. Eles ficaram pasmos, né? Porque o governo PT fez tantos programas sociais, tanta coisa, e de repente o povo estava falando que o Estado é que atrapalha. Mas por que o Estado atrapalha? Porque cobra impostos adoidado e dá uns serviços que são uma porcaria, porque para a gente abrir qualquer negócio é um inferno total e completo, a burocracia, biriri, barará, barará. Bom, e o que resolve nessa vida, o que é mais importante? O esforço individual. O esforço individual. O trabalho duro, o esforço individual, a meritocracia. Esses caras, eles não tinham dinheiro nem tempo para fazer curso do Instituto Milênio, né? E eu acho que também não aprenderam isso em livro de autoajuda. Onde foi que eles aprenderam isso? Nas igrejas evangélicas, que dão muita ênfase para a questão. Né? O trabalho dignifica o homem. Se esforça, entende? Tenha fé que a coisa chega. Né? Isso penetrou de uma maneira muito profunda. Isso vai resultar no quê? No que o Mano Brown falou aí essa semana, que deu um escândalo total aí na reunião lá dos Arcos, né, na Lapa, do Rio de Janeiro. Tá certo, entende? O partido se distanciou mesmo da periferia. O partido tinha militância no começo, né? Mas desde a década de 90 ele terceirizou a militância, você compreende? Tem uma militância que é paga. Tá? E o poder todo dentro do partido foi concentrado em gente que é eleita. Você vai no Diretório Municipal de São Paulo, por exemplo, você vê qual é a direção municipal do partido aqui em São Paulo. A maior parte das pessoas são vereadores, deputados, gente que tem um mandato. Quando o aconselhável não é isso. O aconselhável é que as pessoas que estão na direção dos diretórios do partido não sejam representantes eleitos. Por quê? Se a direção é constituída por representante eleito, a pauta deles, enquanto deputado, vereador, os interesses deles, simplesmente tomam a dianteira, né, na condução política do partido. Devia ser o contrário. Se você quer um partido democrático, você compreende? Os deputados, os vereadores têm que seguir o que o partido lá na base decide. Se você não tem representação real, pô. Não tem representação real. Então, a crítica do Mano Brown é totalmente pertinente mesmo. Né? No fim das contas, entende, daqui a 20 anos, 30 anos, quando os ânimos serenarem, de tudo que o PT fez nesse tempo, coisas boas, coisas mais ou menos, coisas extravagantes, coisas desastrosas, vai sobrar um fato incontestável. Na era do PT, tinha mais celulares circulando no Brasil do que a população. Isso ninguém vai poder negar. Isso parece uma brincadeira, mas é um fenômeno social que tem uma profundidade grande, que é a seguinte: esse partido, quando chegou ao governo, acreditou, né, que fazer uma política de facilitar o consumo, de incentivar a renda, que são coisas boas e têm que ser feitas, era suficiente para politizar a população. Não é.
é suficiente para ter uma boa base de voto. Isso sim, tanto é que ainda com todas essas dificuldades chegaram onde chegaram nessa eleição. Mas vocês lembram quantas pessoas estavam no dia que o Lula foi preso nos sindicatos metalúrgicos? Umas 3.000 pessoas, por aí, 3, 4.000 pessoas. Para um político que foi presidente da República, que saiu da presidência com 80% de aprovação. Eles esperavam 1 milhão. Né? Devia ter uma multidão lá para defender ele e não deixar ele ser preso. A capacidade de mobilização do partido foi diminuindo. A base sindical do PT, que sempre foi muito importante, assistiu à deposição da Dilma, a lei da terceirização, a lei trabalhista, você compreende? Sem conseguir fazer uma mobilização que forçasse o governo ou o Congresso a negociar. Ou seja, capacidade eleitoral eles conquistaram. Capacidade de mobilização fez assim. Tá? É isso que o Mano Brown, no final das contas, estava falando, era exatamente por aí. Né? Como vai ficar tudo isso, está em aberto. Existe um risco, entende, de uma erosão democrática? Existe. Agora, vai depender de como a população vai reagir a tudo isso que pode vir a acontecer. Não está escrito definitivamente, de jeito nenhum. Sei lá, passam 6 meses do governo, por exemplo, e o desemprego continua alto, né? As coisas não melhoram economicamente, tudo, vão começar a cobrar o governo. Vão começar a cobrar. Como esse governo vai reagir a essa cobrança? Eis aí outra questão. Independente de qual seja, né? Não, outra coisa, eu acho que no clima que existe hoje, se o Haddad, por milagre, fosse eleito, não sei se ele tomaria posse. E se tomar posse, ele não dura 1 ano no governo. Ele seria destituído pelo Congresso, tá, que é totalmente hostil, ou a gente sofreria uma intervenção militar. Mas o discurso já está montado, Tá. né? Da fraude. Está montado. Desde a urna até Está montado. corrupção Está montado. generalizada. É isso. Espero que nossas conversas tenham ajudado a colocar um pouco de perspectiva nessa história toda, né? Muito obrigado, professor. Em nome do Instituto Raimundo Lúlio, esperamos repetir fazer outras, esses encontros. se for possível. Até a próxima. Até.